Olá, cursistas, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Rogério Santos e trabalharemos a disciplina Gestão de Projetos. Primeiro, quero dizer que é sempre um prazer gravar essas videoaulas e, sinceramente, eu aprendo muito junto com vocês. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para que, quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Alguns conceitos e pontos para discussão estão sendo aqui apresentados para que vocês possam ir formando e sedimentando sua própria opinião. Em um mundo onde a informação corre de maneira muito rápida, é necessário também que todos nós, assim, estejamos de mente aberta, sem, contudo, aceitar qualquer coisa que seja dito. Vamos aos estudos, então. Para que possa discutir, argumentar e chegar a conclusões, são necessárias definições que venham auxiliar nesse processo. Nesta aula, iniciaremos com o tema Gestão de Projetos. Um projeto é simplesmente um empreendimento organizado para alcançar um objetivo específico. É uma série de atividades ou tarefas relacionadas que são geralmente direcionadas para uma saída principal e que necessitam de um período de tempo significativo para sua realização. Fundado em 1969, o PMI, que é um Instituto de Gerenciamento de Projetos, é uma das maiores associações para profissionais de gerenciamento de projetos, contendo mais de 700 mil membros, profissionais certificados e voluntários em praticamente todos os países do mundo, a aumentar o sucesso das suas empresas, evoluírem suas carreiras e tornar a profissão mais madura, compartilhando informações de processos e discutindo problemas comuns da área da gestão de projetos. O PMI está presente em 185 países, com mais de 370 mil membros associados, inclusive no Brasil. Mas o que é uma gestão de projetos? Gestão de projetos é um conjunto de princípios, práticas e técnicas aplicadas para liderar grupos de projetos e controlar a programação, custos, riscos e desempenho para se alcançar a necessidade de um cliente final. A gestão de projetos requer duas etapas fundamentais: o planejamento e o controle de projetos. Para que possa criar algo em que há se planejar com os detalhes adequados e suficientes que sejam daquele produto ou de um serviço, como, por exemplo, de projetos de uso individual, que existem vários tipos, exemplos, uma geladeira, um iPhone, um iPad, um automóvel, um aparelho de TV, dentre outros. Alguns conceitos preliminares para que possamos entender o que é um projeto é necessário. Em se tratando de empresas, entidades ou estruturas organizacionais ou necessidades de se conhecer alguns conceitos que se relacionam a estes. O primeiro conceito será a estrutura, para que possamos entender o funcionamento e o desenvolvimento de um projeto. A estrutura é uma entidade que possui partes que a constituem. Assim, tem-se por estrutura um conjunto ordenado e hierarquizado dessas partes constitutivas de uma entidade. O funcionamento. O funcionamento é um conjunto de funções ou atribuições, ou então a interação e a interdependência entre as partes
constitutivas da entidade, bem como o relacionamento entre todo o conjunto e o meio exterior. A organização consiste em dispor as coisas, os meios materiais e as pessoas, e em estabelecer a maneira de interação de modo a construir uma entidade pronta para funcionar com vistas com objetivo determinado. O gerenciamento consiste em planejar, decidir, pôr em prática as ações de consequentes e utilizar os meios para alcançar os seus objetivos. O processo é um conjunto de recursos e atividades interrelacionadas que transformam insumos em produtos ou resultados. Os insumos são genericamente chamados de entradas e os produtos são chamados de saída. Tem-se por input, que é considerado as entradas, é aquilo que é fornecido ao processo para sua utilização. Informação, instrução, instrumento, serviço de máquina ou trabalho humano, etc. A transformação, ela é considerada a energia, é o processamento, a matéria-prima, etc. O consumo, energia material de escritório. Já o output, que são as saídas, o resultado de um processo, pode ser tangível, que são os materiais, processados, por exemplo, ou intangível, que é a informação ou conceito, e ainda intencional, bem ou serviço, constituindo o objetivo do processo, ou não intencional, se forma como resultado não procurado. Geralmente, subproduto, podendo algum destes ser poluentes ou com efeitos indesejáveis e perniciosos. Esquema de um processo. Os processos podem ser representados como entrada de insumos, processamentos e saídas. Como foi dito anteriormente, as entradas são as matérias-primas. O processamento é a fabricação, a construção, e as saídas é o produto final, processo dentro de uma organização. O planejamento. O planejamento estabelece com antecedência as decisões e as ações a serem executadas em um dado futuro. Para atingir um objetivo definido, é necessário que haja um planejamento em busca de um objetivo a atingir. Em certo prazo, é preciso determinar os insumos necessários, existentes e a obter, e prescrever o que fazer, quando, com que meios e como, para que possa alcançar o objetivo. O resultado ou o produto de um planejamento é o plano. Para que eu possa constituir o meu resultado, é necessário elementos básicos que são a definição do objetivo, que é o que se deseja atingir, o que se pretende atingir, quais são as metas, os objetivos intermediários quantitativos, as atribuições dos executantes, os insumos, que são os recursos financeiros, materiais, recursos humanos, serviços, etc., os prazos, as metodologias ou os processos a serem utilizados e as condições de aceitação do produto ou do resultado. Estes elementos variam em grau de detalhamento e de precisão, de acordo com o nível e a finalidade do plano, sua abrangência, o prazo, etc. Assim, as tarefas executivas que constituem os planos são classificadas como projeto.
A execução tem a finalidade de desenvolver um plano de uma organização que são classificadas como um projeto. Então, podemos conceituar um projeto. Conforme dito anteriormente, um projeto é entendido como um conjunto de ações executadas de forma coordenada por uma organização transitória, ao qual são alcançadas os insumos necessários para, em um dado prazo, alcançar um objetivo determinado. Este empreendimento não deve ser repetitivo, caracterizado por uma sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros pré-definidos de tempo, custos e recursos envolvidos com a qualidade. Pode ser também um problema programado para ser resolvido. O projeto caracteriza-se por ter objetivo definido, não repetitivo e que pode ser medido física e financeiramente, ser limitado no tempo e dar origem a uma atividade ou por concorrer para uma expansão ou melhoramento de uma atividade existente. Exemplos de objetivo de projeto: um novo produto, uma máquina, um software, um conjunto de instalações para um serviço de internet a cabo em uma dada região. Um melhoramento de um produto que já existe. Os insumos são essenciais para o início do projeto. Estes devem ser classificados de diversas formas, podendo ser classificados como recursos, como serviços, sendo administrativos, gerenciais, transporte, secretariado e limpeza. A diferença entre um projeto e uma atividade é que a atividade é um conjunto de ações cujos resultados, em um dado período, contribuem para o atendimento de uma necessidade administrativa ou operacional. A atividade caracteriza por ter um objetivo que pode ser medido qualitativa e quantitativamente, não ser limitado no tempo e dar condições para o funcionamento normal de uma organização para que esta atinja suas finalidades. Exemplos de atividades: administração de recursos humanos, de materiais, de compras, contabilidade, contratos, segurança, manutenção, treinamento, dentre outros. É comum qualificar a atividade como atividade fim ou atividade meio. A primeira é a razão de ser da organização e a segunda é coadjuvante ou suporte da primeira. Uma empresa de produção de software tem como atividade fim produzir um determinado sistema e como atividade meio fazer a publicidade, a distribuição, a administração financeira de pessoal de compras. Assim, entende-se como diferença a ideia de que o projeto consiste em um projeto que termina com a obtenção do seu objetivo, enquanto a atividade é um processo contínuo. Controle tem por objetivo ajustar o tempo realizado durante a execução com o planejado e que consiste nas etapas. A primeira etapa é o acompanhamento, a coleta ou aquisição de dados ou informações sobre o andamento, avaliação, comparação da situação real com a planejada, identificação de desvios, alternativas de correções, a decisão,
a seleção das alternativas de correções e determinação das providências decorrentes, e a retroalimentação, que é a ação sobre a execução e, se necessário, o planejamento daquilo que já foi feito. Imagine que, de repente, por causa de seu desempenho nos últimos meses, você recebe uma grande notícia vinda do vice-governador do estado, que há algo especial a ser feito por alguém também muito especial para ele. Você tem um misto de alegria e desespero, pois sabe o que poderá ocorrer caso as coisas não caminhem conforme desejado. Você nunca fez nada tão volumoso, tanto em atividades quanto em dinheiro, mas mesmo assim aceita o desafio. Apesar disso, não saber por onde iniciar o trabalho, como fazer, na sua mesa está um relatório, que é o estudo de viabilidade econômica, feito sobre encomenda e que você precisa opinar na próxima reunião de contas até às 14 horas, quando o telefone toca pedindo sua opinião sobre não sei o que mesmo. Aí a secretária avisa que você passa 20 minutos das 14 horas e você ainda não saiu para a sala da reunião. E também não despachou com o assessor direto. Em 1 minuto, parece que o mundo desaba em sua cabeça. E agora, conforme já exposto anteriormente, um projeto qualquer é um esforço temporário, ou seja, tem começo, meio e fim. Ele existe com o propósito de se criar um produto, um serviço ou um resultado único. Portanto, trabalhar com atividades em uma sistemática regular, disciplinada, com objetivos claramente estabelecidos, é gerenciar por projetos. Várias atividades ocorrem ao mesmo tempo, que pode ser aliado ou inimigo. Depende como é feito o acompanhamento do que acontece. Cada projeto cria um produto, um serviço ou um resultado exclusivo. Embora elementos repetitivos possam estar presentes em algumas entregas do projeto, essa repetição não a singularidade fundamental do projeto. Por exemplo, prédios de escritórios são construídos com os materiais idênticos ou similares pela mesma equipe, mas cada um é exclusivo, com diferentes circunstâncias, fornecedores, etc. As tarefas podem ser novas para uma equipe de projeto, o que demanda um planejamento mais dedicado do que o outro trabalho rotineiro. Além disso, os projetos são empreendimentos em todos os níveis organizacionais. Um projeto pode envolver uma única pessoa, uma única ou múltiplas unidades organizacionais. Ainda mais, um projeto pode criar um produto que pode ser um item final ou um item componente de um outro item. Uma capacidade de realizar um serviço como funções de negócios que dão suporte à produção ou à distribuição, ou um resultado, como um produto ou um documento. Por exemplo, um projeto de pesquisa desenvolve um conhecimento que pode ser usado para determinar se uma tendência está presente ou se um novo processo beneficiará a sociedade. Exemplos de projeto incluem desenvolvimento de um novo produto, conforme dito anteriormente, efetuar uma mudança de estrutura, de pessoal ou estilo de uma organização, desenvolvimento ou aquisição de um sistema de informação novo ou modificado, construção de prédio ou infraestrutura, implementação de um novo procedimento ou um processo de negócio. O ciclo de vida de um projeto tem-se o ciclo genérico,
de um projeto a ser uma sequência de 4 fases, que são a fase conceitual, incluindo atividades que vão desde a ideia inicial do produto ou do assunto a pesquisar, passando pela elaboração de uma proposta e chegando até a aprovação. A segunda fase, a fase de preparação. O projeto é planejado e organizado com as minúcias necessárias à execução ao controle. A terceira fase, a fase de implementação. Os trabalhos da equipe do projeto são levados a efeito sobre a coordenação e liderança do gerente, até a obtenção do resultado, compreendendo a execução propriamente dita das tarefas e o controle dessa execução. Já a fase do encerramento se efetiva a transferência dos resultados do projeto, com aceitação geral do projeto e, por fim, de desmobilização dos meios postos à disposição do projeto. As fases não são totalmente sucessivas, ao contrário, elas se superpõem por quase toda a duração do projeto, podendo-se observar em cada momento a predominância de uma delas, de acordo com o andamento dos trabalhos. O ciclo de vida quebrado em fases para alguns tipos de projeto é essencial, pois entre uma fase e outra existe um projeto formal, um processo formal de avaliação dos resultados da fase anterior e uma tomada de decisão para iniciar a não fase seguinte. Chama-se esse momento de gate. Gate é um momento de decisão, ou um portão ou um portal de decisão. Uma necessidade de criação, desenvolvimento e lançamento, contemplando em fase 1, fase 2 e fase 3. Os produtos obtidos no final de cada fase, sejam eles documentos ou produtos físicos, são utilizados numa avaliação no momento do gate e são também utilizados na inicialização da fase seguinte. A principal vantagem desta abordagem é a segurança do avanço do projeto. Ela é adequada a projetos de altos riscos e grandes valores financeiros, como em projetos de mineração, nas fases de exploração e desenvolvimento da produção. A desvantagem desta abordagem é a criação de alguma burocracia e, eventualmente, um aumento no prazo total. É possível ignorar o ritual dos gates, quando os riscos inerentes são sabidamente pequenos. Antes de se tomar uma decisão pelo início do projeto, a necessidade de um novo produto ou serviço surge quando a organização recebe claramente que é necessário aperfeiçoar, atualizar seus métodos de trabalho ou sua linha de produtos, serviços em função de novas ideias ou em função da atuação da concorrência. Em algum momento, a ideia, a necessidade de um novo produto ou serviço é lançada. Se aprovada, um novo projeto é iniciado. A fase 1, a criação. A necessidade vai sendo amadurecida por meio de um entendimento das vantagens que seriam advindas do novo produto, serviço das possibilidades de sucesso do lançamento. Tem-se aqui as etapas da pesquisa de mercado, estudos de viabilidade, etc. Estudos de viabilidade, essa etapa é vital para a vida do projeto. As conclusões incorrentes poderão significar o fracasso do futuro. Esse estudo também é chamado de elaboração e análise de projeto. Pode incluir atividades como localização industrial, estudos de engenharia, tecnologia, escala de produção, indicadores de eficiência, dentre outras. A fase 2
o desenvolvimento do produto. Este tem como objetivo a aprovação do gate da fase anterior. É importante destacar que os documentos produzidos nesta fase servirão de base para a inicialização da próxima fase. O exemplo, definição de requisitos, objetiva a determinação das características do produto final, as quais comporão o documento, especificações do produto ou estudo técnico. O documento ele é redigido segundo a ótica do cliente ou futuro usuário do produto, o serviço a ser desenvolvido. As técnicas mais utilizadas para se obter este documento são entrevistas, visitas, levantamentos em literatura. Nesta fase, os clientes mostram suas necessidades e interesses a um técnico no assunto. Desenvolvimento, design, faz com que o detalhamento do documento da etapa anterior, que são as especificações do produto. Tudo que for produzido, que é desenhos, instruções, cálculos, compõem este documento. As especificações do design, que é a principal do usuário nesta fase, tal como na anterior. É importante, sempre que uma pequena peça do design for concluída, ele deve tomar o conhecimento para dar a sua aprovação. Ao final, em uma reunião com a presença do usuário, os designers e outros interessados, o gerente de projeto, apresenta um design global e o plano de ação do projeto. Caso aprovado, passa-se à execução. Já o desenvolvimento, a execução, que é o produto na transformação, segundo as instruções técnicas contidas no documento, especificações do design, segundo no sequenciamento contido no plano de ação do projeto. É feito um acompanhamento periódico, sempre que o projeto se desviar perigosamente do planejado. Faz-se uma análise detalhada dos motivos e se replaneja o projeto. São feitas também revisões dos produtos para assegurar que a qualidade e a aderência ao planejamento estão sendo obedecidas. Nesta etapa é feito o documento, o plano de testes a ser usado na fase seguinte. Já os testes, o produto ou serviço é rigorosamente testado. Trata-se de uma fase de grande importância, mas que costuma ser submetida à execução de testes incompletos, deficientes e apressados, poderá ter consequências quando o projeto estiver na fase operacional. Outras atividades da etapa incluem mudança de instalações, conversão do sistema antigo para o novo sistema e o treinamento do usuário. Já na fase 3, o lançamento do produto. Após a aprovação do gate da fase anterior, temos agora a etapa de lançamento do produto no mercado para o usuário. E, com isso, temos o encerramento. São revistos, documentados e arquivados todos os procedimentos utilizados. É feita também uma avaliação do sucesso do projeto. O ciclo de vida e a engenharia simultânea, quando o cenário competitivo motiva uma agilização de processos, o conceito de engenharia simultânea. Pode ser a resposta, pois permite agilizar os processos existentes no modelo tradicional pela criação de um paralelismo na execução das seguintes tarefas: pesquisa de mercado, design do produto, construção do piloto, teste, desenvolvimento de fornecedores e construção de uma linha de produção. Para a realização do paralelismo, o profissional de projetos
deve conhecer suficientemente bem o produto que está sendo desenvolvido, as tarefas que estão sendo colocadas em paralelo e os recursos disponíveis na organização, para que sua realização, de tal forma a ganhar agilidade sem perder na qualidade do projeto e dos processos. Gerenciar um projeto utilizando engenharia simultânea é mais complexo que pela sua abordagem tradicional e exige profissionais com melhor qualificação. Em empresas que executam múltiplos projetos, a criação de um escritório de projetos pode facilitar de cada gerente de projeto, além de contribuir significativamente para o atendimento das metas. Para isso, é necessário que desenvolva um plano, que haja uma concepção, que é a identificação das necessidades, estabelecimento da viabilidade, definição das alternativas, desenvolvimento de orçamentos e cronogramas e definição da equipe de trabalho. O planejamento, programação dos recursos humanos, materiais, financeiros, estudos e análise, geração de protótipos, análise de resultados e obtenção e aprovação da execução. Execução, a ocorrência das atividades programadas, monitoração e controle, reajustes que se fizerem necessários. E a parte final, que é o reencerramento do projeto. Aceitação, treinamento do pessoal, operacional e a realocação dos recursos. Observe o exemplo de execução sem planejamento. Um jovem executivo estava saindo do escritório quando viu o presidente da empresa em frente a uma máquina de picotar papéis, com um documento na mão. Por favor, diz o presidente, isso é muito importante e minha secretária já saiu. Você sabe como funciona este projeto? Lógico, responde o jovem executivo. Ele liga a máquina, enfia o documento e aperta um botão. Excelente, muito obrigado. Agradece o presidente. Eu preciso só de uma cópia. Onde sai? O jovem não sabia responder. Muito cuidado, pois o controle constante ao longo do processo é de grande valia e a execução sem planejamento pode ser um caos. O que aconteceu a esse jovem executivo pode acontecer com você. Programe-se antes de agir. Projetos, de uma forma geral, estão associados a situações com volume baixo e alta variedade, o que dificulta o atendimento e impacta nos custos. Seu sucesso ocorre em função do atingir os prazos e orçamentos previstos, atendimento à qualidade especificada e, especialmente, o grau de satisfação das expectativas do contratante. Existem, então, alguns cuidados a serem observados. Gerenciamento corretamente a empresa, pública, privada ou mista, com o intuito de monitorar os problemas na busca de soluções adequadas. A elaboração de projetos. Para que haja uma elaboração de projetos, é necessário que possamos identificar o acordo entre as equipes, clientes e gerência em relação aos objetivos, que os objetivos sejam claros, bem traçados, de comum acordo entre as partes envolvidas, que haja um plano, que é o caminho geral e responsabilidades, para que esse plano tenha estrutura, diretrizes e responsabilidades a serem seguidas. A comunicação constante e efetiva. Informativos claros que sejam feitos antes, durante e depois das tarefas, visando esclarecer a todos e auxiliando no desempenho geral e evitando comentários inoportunos, chamado rádio peão.
o escopo controlado, que são as diretrizes bem estabelecidas, acompanhadas e adequadas, controladas para um resultado comum, acordo. Apoio gerencial, por meio de suporte e promoção de diálogos, de participante geral e especialmente por assegurar o que foi estabelecido seja cumprido. Isto é, posto em prática, as ações da administração de projetos têm como meio de alcançar os seus objetivos através das metodologias que podem contribuir, tais como o desenvolvimento da estratégia. A estratégia é um meio para se lidar com os problemas finitos. As técnicas da administração de projetos foram desenvolvidas para lidar especificamente com o planejamento, a organização, a direção e o controle das atividades caracterizadas com projetos. Doutrina é a forma de racionar sobre a utilização de recursos e a realização de objetivos, com os seguintes princípios: é uma solução ou método de trabalho que se aplica a determinados problemas, situações ou tipos de atividades. A aplicação do método depende da natureza intrínseca do problema ou da situação. A tarefa básica da administração de projetos é assegurar a orientação para um resultado que resolva um problema. Controlar custos e prazos são condições básicas para se alcançar o resultado. Os princípios da administração de projetos aplicam-se a todos os tipos de projetos. A escala de sofisticação e técnicas varia com a dimensão de cada projeto em questão. A habilidade. É necessário que todas as pessoas que participam deste projeto ou do projeto, como gerentes, equipes, de si próprios ou integrantes de técnicos de equipes sem funções de chefia, devem estar familiarizados com os princípios e os conhecimentos das técnicas da administração de projetos. Disciplina. Lá na década de 80, ocorreu um movimento com o objetivo de se identificar as áreas dos conhecimentos, que concentravam as técnicas e os conceitos mais importantes para o gerenciamento de projetos. Tal movimento, liderado pelo Project Management Institute, PMI, produziu o Guia de Conhecimento sobre a administração de projetos, com o propósito de identificar e sistematizar as áreas, contribuir para a formação de uma linguagem comum e fornecer as bases para a programação de treinamento e educação em administração de projetos. Este guia será utilizado por nós. Estaremos utilizando o PMBOK para que possamos nos segmentar na construção dos projetos. A primeira área do conhecimento, de acordo com o PMI, o universo do conhecimento necessário para gerenciar o projeto é composto por 9 áreas distintas. Porém, não existe uma concordância irrestrita a respeito, mas existe uma tentativa para se organizar o conhecimento necessário ao bom gerenciamento de projetos. A seguir, iremos abordar 3 das 9 áreas estabelecidas pelo PMI. A primeira área será a integração. Esta área do conhecimento descreve os processos que integram elementos de gerenciamento do projeto. Na integração, busca-se desenvolver a abertura do projeto, bem como o plano de gerenciamento, orientar e gerir sua execução, monitorar todo o andamento do projeto, controlar as mudanças e fazer encerramentos de fases
do projeto entre si. Tem-se como o objetivo de criar uma tabela geral do projeto, desenvolver lista preliminar do escopo, um plano de gerenciamento do projeto, dirigir e gerenciar a execução do projeto, monitorar e controlar o projeto como um trabalho e acompanhar o projeto e o tempo, controlar as mudanças e finalizar os processos de gerenciamento do projeto. Já na segunda área, de acordo com PMBOK, que é a metodologia que estamos estudando, é o escopo. Nesta área, descreve-se todo o trabalho que precisa ser feito no projeto. A partir do escopo, o gestor acompanha se ele está sendo cumprido e garante ao cliente que está tudo ocorrendo conforme o planejado. Esta área tem o objetivo de estabelecer fronteiras entre determinadas tarefas, atividades, contratos, atribuições, responsabilidades e missões. O término e início de um trabalho deve ser gerenciado pelo planejamento, interface e documentação dos itens que precisam de uma área para outra área. Coordenação diária com reuniões periódicas, acompanhamento contínuo para não se perder o foco do projeto. A gerência do escopo do projeto ajuda a definir exatamente o que precisa ser feito por parte de cada elemento que atua no projeto. Já a terceira área do conhecimento é o tempo. Esta área do conhecimento que gerencia o cumprimento dos prazos, criação e acompanhamento de cronogramas, definição de atividades conforme os tempos pré-planejados, tem o objetivo de estabelecer datas no ritmo do trabalho em projetos. O tempo é um padrão importante para avaliar o sucesso. A corrente administração do tempo, juntamente com o controle sobre os custos, tem feito a diferença entre o bom e o mau resultado de um projeto. No planejamento e no controle das atividades do projeto, principalmente aquelas mais complexas, algumas técnicas de rede com relação à interdependência, tais como PERT, CPM, que iremos ver posteriormente, são utilizadas com maior frequência. Dando continuidade, a segunda área do conhecimento, de acordo com a nossa apostila, foi dividido em 3 áreas, os quais contemplam o custo, que na gestão de custos entra as estimativas, orçamento e controles de custos. O trabalho consiste em planejar e acompanhar para que haja despesas adicionais ou fora do planejado, para que não haja despesas adicionais ou fora do planejado. Pode-se expressar um projeto em números, somando os custos em equipamentos, materiais, mão de obra, assistência técnica, bens imóveis e financiamentos. Até o tempo pode ser ali representado e, por conseguinte, ser agregado. A gerência de projetos é responsável pelo controle dos custos globais para mantê-los dentro dos limites orçamentários. Projetos resumem-se em dinheiro. É o dinheiro que faz com que o projeto progrida e é a razão da sua existência. Gerar mais dinheiro ou benefícios para o proprietário ou organização patrocinadora. A próxima área do conhecimento é a qualidade. Esta área está ligada à garantia de que o projeto irá satisfazer os objetivos pré-estabelecidos. Entram no processo
padrões, normas e melhores práticas que devem ser seguidas durante a execução do projeto. Uma das metas principais, a qualidade. Nos projetos industriais, os padrões são ditados por especificações que são utilizadas por monitoramento do desempenho do projeto. Onde não existem especificações detalhadas para se estabelecer padrões de qualidade, espera-se um mínimo de qualidade funcional. Se não for apresentado um mínimo de qualidade funcional, não somente o projeto, mas também um produto ou serviço estarão fora do mercado. A defesa da qualidade de um projeto permanece como uma das responsabilidades primordiais de gerente de projetos. A próxima área é os recursos humanos. Esta área do conhecimento que é controlada toda a equipe que atua no projeto, desde a escolha dos perfis de profissionais que participarão até treinamentos e acompanhamento do dia a dia do trabalho. Esta área precisa ser gerenciada de 3 formas diferentes. Administrativamente, que tem o objetivo de atender às necessidades burocráticas do funcionário, tais como recrutamento, salário, férias e demais benefícios. A alocação de mão de obra, que são a quantidade necessária, a qualificação e o tempo necessário. A motivação e comportamento, que é a atenção gerencial por meio de treinamento e desenvolvimento. O paradigma das organizações pós-modernas, os desafios produzidos pelo ambiente rapidamente mutável de hoje, como concorrência global, diversidade, questões éticas, rápido progresso nas tecnologias e nas comunicações e a crescente expectativa dos resultados, vem se tornando necessário que o progresso pessoal e profissional exijam respostas drasticamente diferentes de pessoas e das organizações. Mudanças significativas, de um modo geral, já estão acontecendo nas organizações, em resposta a modificações na sociedade. E a mudança do paradigma da organização moderna para uma organização pós-moderna. Um paradigma é uma ideia compartilhada que representa uma forma de pensar, perceber e compreender o mundo. Antes da Revolução Industrial, a maioria das organizações estava relacionada com a agricultura ou com artesanato, e as comunicações eram feitas face a face. As organizações pequenas, com estrutura simples e normalmente não estavam interessadas em expandir. Já na Idade Moderna, industrial, um novo paradigma industrial emergiu. O crescimento passou a ser um critério essencial para o sucesso na sociedade industrial, especificamente antes da revolução que o desenvolvimento eletrônico representou para as relações sociais. Os ambientes eram relativamente estáveis e a tecnologia tendia a ser processos de fabricação em massa. As formas principais do capital na Idade Moderna eram dinheiro, prédios e máquinas. A estrutura interna tornou-se mais complexa, vertical e burocrática. A liderança baseava-se em sólidos princípios administrativos e tendiam a ser autocrata. A comunicação era realizada principalmente através de documentos escritos, formais, como memorandos, cartas, relatórios. Os gerentes realizavam todo o planejamento e o trabalho mental, enquanto os empregados faziam o trabalho manual em troca de salários e outras compensações. No mundo pós-industrial de hoje, o ambiente é tudo exceto estável. A organização pós-industrial reconhece a caótica e imprescindível natureza do mundo.
No mundo caracterizado pela rápida mudança, complexidade e surpresa, os administradores não podem medir, prever ou controlar segundo as maneiras tradicionais. Para se adequar a esta nova realidade, as organizações precisam de um novo paradigma, que as orientam para uma dimensão mais moderna, com estruturas flexíveis, descentralizadas, que enfatizem a cooperação horizontal. Esta cooperação horizontal, no que se refere a um novo protótipo de trabalhar para se adequar no mercado de trabalho. Ou seja, o protótipo do trabalhador pós-industrial se estabelece mediante a solidariedade advinda da profissionalização, que cria uma casta baseada não só na tradicional divisão do trabalho da sociedade industrial, baseada numa divisão funcional por empregos, mas uma solidariedade baseada na expertise institucional, que se caracteriza pela especialização do profissional e que esta não cabe uma administração racional legal. Bem, pessoal, finalizamos aqui a nossa videoaula. Espero que tenham gostado.